E aí, galera? Mais regência? Vamos lá? Então agora vamos para os verbos esquecer e lembrar. Então os verbos esquecer e lembrar, eles funcionam como objeto direto e como objeto indireto. Quando você diz assim, esqueci o livro sobre a mesa. Tá. E aí você tem um objeto direto, esqueci o livro. Aí quando você fala assim, lembrei-me do dia do seu aniversário. Nesse caso você tem o verbo como transitivo indireto, usando sempre a preposição. Verbo obedecer, desobedecer, verbo responder, todos funcionam como somente objeto indireto. Devemos obedecer aos nossos pais. Sempre quem desobedece ou quem obedece, sempre há alguém, tá? Objeto indireto. Respondi ao meu patrão. Não é respondi o meu patrão. Respondi ao meu patrão. Respondi às perguntas, sempre com objeto indireto aí no caso. Pagar, perdoar, esses dois verbinhos, esses dois verbos aí você tem ou como objeto direto ou como objeto indireto. Como objeto indireto é quando ele dá a ideia aí de reembolsar alguém. Então, ele pagou aos empregados, como objeto indireto. Agora, com no sentido aí de coisa, né? Quando você fala assim, ele pagou o salário. Ele pagou o salário, objeto direto. Deus perdoa o pecado. Deus perdoa o quê? O pecado. Então, como objeto direto. Então, esses dois verbos também funcionam sempre como objeto direto ou objeto indireto. Agora, um verbo interessante, né? Que muita gente erra. E a gente erra sim porque erra de bobeira. Verbo preferir. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Então, a gente diz sempre, eu prefiro coca do que, aí você usa coca do que guaraná. Tá errado. É sempre, eu prefiro coca a guaraná. Eu prefiro sucos naturais a refrigerante, tá? Então esse verbo preferir aí tem que tomar muito cuidado. O próximo verbo aí é com a questão da regência. Opa, caiu aqui, gente. Esquenta não. Verbo da regência, um verbo querer. Querer dá ideia de desejar, né? E dá a ideia de amar. Olha só, cuidado com esse verbo. Quando você fala assim, eu quero sorvete, eu quero o quê? Sorvete. Então aí você tem o verbo no sentido de desejar. Eu desejo sorvete, sem preposição. Agora, quando você usa a preposição, como dá o objeto indireto, no sentido aí de amar alguém. A mãe quer bem ao filho. Então, a mãe quer ou ama o filho. Então, é o sentido de amar. Com preposição, ele dá o sentido de amar. Sem preposição, de desejar, de gostar, né? E olha só como que a gente não emprega a regência verbal. Você fala assim, eu entrei de sócio. Não, eu entrei como sócio. Estamos de greve.
Estamos em greve. Evite de falar isso. Evite falar isso. Não existe esse D aí. Namora com a vizinha. Namora a vizinha. Para quem você votou, tá errado. Em quem você votou? Vou torcer para o Brasil. Vou torcer pelo Brasil. Essa é pior, veio de a pé. Olha, eu escuto muita gente falando isso, né? O correto é veio a pé. Prefiro bolo do que pão. Olha o verbo preferir aí. Prefiro bolo a pão. Vou no Banco do Brasil. Você não vai. Vou ao Banco do Brasil. Desobedeceu o pai. Verbo desobedecer com objeto sempre indireto. Quem desobedece, desobedece a alguém. Desobedeceu ao pai. Bom, essas são algumas regências. Na apostila também tem outros verbos. É tudo explicadinho. E aí, então, vocês façam aí os exercícios das páginas que começam lá na 58, primeiro exercício, e vai até a página 60, tá? Vocês têm certamente as respostas lá no plural, então dê-me uma olhadinha lá depois nas respostas. Não deixem de fazer esses exercícios, por favor, que é importante, tá? Outra coisa, estou enviando aí o resumo dessa aula lá no plural. Então, todas as vezes que eu der uma aula, eu envio o resumo para vocês. E agora esses exercícios, na próxima quarta, eu vou, antes da próxima quarta, né, que é a nossa aula, eu vou dar uma olhada aí no plural em quem fez ou não, ok? Mas façam exercícios, essa questão de olhar ou não olhar, né? Isso aí é para o bem de vocês, é para o nosso bem. Então, não deixe aí de estudar diariamente, como vocês têm fazendo, e eu tenho certeza que vocês aí do médio, eu não preciso nem falar isso daí, né? Certamente vocês vão estudar, tá? Porque esse ano tá trash, né? A gente não sabe o que vai acontecer, ok? Um beijo grande, bom restante aí de semana, boa quarta-feira e a gente se vê na próxima videoaula, tá bom? Beijo a todos, até mais. Obrigado.